Olá pessoal, estamos entrando na nossa nona parte de gestão pública. Essa lista é extensa que traz-nos bastante conhecimento sobre entidades, não só públicas, mas também privadas, e as suas formas de atuar dentro do mercado, no caso das privadas, e dentro da sociedade, no caso das entidades públicas. Por isso nós estamos falando de gestão pública, mas utilizando muito dos aspectos do pensamento estratégico das entidades privadas. E aí nós falamos, diante de todas essas 8 partes já ditas, desde os conceitos de estratégia, né? Falamos do Alfred Chandler, né? Estratégia, Peter White e Djalma de Oliveira, também um autor brasileiro, e Dalberto Chavinato, Mitzenberg, os 5 P's, importante: plano, padrão, posição, perspectiva e pretexto. E das estratégias também citamos as formas como as corporações agem diante do mercado através das suas negociações, das suas funções, definições de mercado, integrações, competições. A integração, falamos lá, tem a integração horizontal e tem a vertical. A horizontal, aquisições, fusões de concorrentes. As verticais é a aquisição, se for para trás é dos fornecedores, se for para frente é o controle dos consumidores. Falamos desses tipos, conglomerados, relações concêntricas, limitadas. Depois também tratamos de várias outras estratégias, né? E dali passamos para tratarmos das escolas de pensamento estratégicos. Demos até o mnemônico DPP, ECA, PECAC, para lembrar a sequência certa das escolas de planejamento, escolas do pensamento estratégico. DPP quer dizer as escolas de designer, planejamento, posicionamento. ECA, as escolas de empreendedorismo, cognição e aprendizado. E a PECAC é a do poder, da cultura ambiental e de configuração. E que é importante lembrar, nessas escolas do pensamento, que a escola primeira, a escola do design, nos trouxe a ferramenta mais famosa de todas, quando falamos de gestão pública, né? E até mesmo da construção do planejamento, que é a ferramenta da matriz SWOT. E a escola seguinte, a escola do planejamento, também nos traz o pensamento dos níveis estratégico, tático e operacional. E como a gente consegue, através de toda a administração e gestão, pensar uma organização por completo, seja ela privada ou seja ela pública, pois em todas elas haverá este desenho organizacional, né, operacional, tático e estratégico. Importante lembrar disso aí, né, das escolas. Depois das escolas falamos também dos cenários, tanto os cenários projetivos e os prospectivos, falando que os prospectivos são baseados em análise estatísticas e matemáticas das possibilidades de acontecer ou não, e aí atribui-se valor aos cenários levantados, né? Eles podem ser pessimistas ou otimistas, realistas, prováveis, numa escala de probabilidade, né? Usando a estatística, podemos chegar àquele é bem provável de acontecer ou muito pouco provável, dependendo de ações ou pontos que não devem acontecer. E os projetivos são aqueles em que 99% dos fatos já estão dados e espera-se que aquilo vai acontecer. Espera-se quase que com certeza, só uma hecatombe, algo totalmente diferente que possa criar condições de mudar o cenário. Como uma queda de um meteoro ou qualquer outra coisa seja que aconteça e que esteja fora dos radares da estatística aplicada, que vai mudar aquele cenário. Então é um cenário certo, o cenário projetivo. E também tratamos logo em seguida das
formas como pensar ferramentas para analisar. Nós temos a TIA, Trend Impact Analysis, né? Ou análise de impacto de tendências, que utiliza probabilística e métodos, o tal do método Monte Carlo, né? Que utiliza as matrizes de tendências, e tem especialistas também por trás, análises feitas por software. E tem a outra ferramenta, a CIA, a Cross Impact Analysis, né, o impacto de análises cruzadas, né, que também utiliza probabilística, mas, diferente da anterior, faz também conjugação com entrevistas de especialistas. E a lógica intuitiva. A lógica intuitiva são os CEOs, gerentes, quem entende do assunto, administradores que estudam, tudo isso, fazem lá a técnica de brainstorm e fazem diversos cenários futurísticos possíveis. Depois, nessa habilidade de criar cenários, vão vendo qual que é provável ou não, qual que depende de tantas ações, etc, né? E depois tratamos também de falar do método Goldbach, que é a junção de todas essas ferramentas, né, da TIA, da CIA e do modo intuitivo, né, e que, utilizando modelos matemáticos, a estatística, a probabilística e também os cenários criados por intuição, faz então um conjunto de informações quantitativas e qualitativas e que vá criar cenários mais prováveis de se acontecerem. E aí, em seguida fizemos uma análise das ferramentas mais comuns de análise de cenários, como a matriz SWOT. E na matriz SWOT temos também o mnemônico Desocrema, que quer dizer os cenários prováveis e quais as ações, né, as características desses cenários e ações que devem ser tomadas. Né, o D de o cenário de desenvolvimento é quando no ambiente interno prevalece as forças e no ambiente externo prevalece as oportunidades, ou seja, a entidade tem que aproveitar, tem que alavancar, tem que se desenvolver. É o cenário de desenvolvimento. D, desocrema. Zo, que é CO, é quando prevalece internamente as fraquezas e prevalece externamente ao ambiente da entidade, né, o ambiente externo da entidade, as ameaças. Fraqueza e ameaças, aí é sobrevivência. A entidade tem que fazer de tudo para sobreviver, passar esses tempos ruins até que consiga se reerguer e manter-se ali. Tem que sobreviver. Redução de custos, desinvestimento, liquidação e diversas outras formas. Depois, no nosso mnemônico Desocrema, o deso já foi falado, CRE. CRE é quando temos um cenário de fraqueza interno, de fraqueza, mas no ambiente externo tem oportunidade. Aí tem que se buscar o crescimento. Vai ter que se inverter a fraqueza e buscar o crescimento. Aí vai ter que se fazer inovações, internalização, parcerias. Já que tem fraqueza interna, cria-se parceria com outras entidades para ter uma expansão no mercado. E o MA, de Desocrema, o MA é do cenário de manutenção. Manutenção quando tem-se internamente forças, mas o ambiente externo não é muito bom, só se tem ameaças. E aí nós temos que fazer um cenário de manutenção, ou seja, estabilidade, criar nichos, manter internamente as forças e enfrentar as ameaças. Isso é importante na matriz SWOT. Também, depois da matriz SWOT, falamos da matriz Ansoff, aquela que cruza produto e mercado, né? Produto novo ou produto existente, cruzando com o mercado existente ou com o mercado novo. Não vamos falar aqui, senão também se estende, e não falamos do planejamento, que é a nossa missão aqui nessa parte 9. Falamos também de Mackin Porter e as suas 5 forças competitivas e as 3
estratégias genéricas através dessas 5 forças. As 5 forças, só para lembrar aqui, primeiro, a rivalidade que existe entre os concorrentes. E aí, além dos concorrentes, tem o poder de barganha dos fornecedores, é a segunda força. Tem a terceira força, que é o poder de barganha dos clientes. Tem a quarta força, que é a ameaça de novos entrantes naquele mercado. E a quinta força é a ameaça de produtos substitutos, também que podem fazer com que as suas vendas não aconteçam. São essas 5 forças. Dessas 5 forças tem as 3 estratégias. A estratégia de diferenciação, a estratégia de foco e a estratégia de liderança em custo. E por fim, uma outra ferramenta que passamos foi a BCG, Boston Consulting Group, que é a matriz BCG, que, para lembrar rapidamente, pegamos a tabela, né, um quadrado em 4 partes, onde nós colocamos a participação relativa do mercado, né? É o mercado em relação ao produto. Dentro dessa tabela vamos colocar os tipos de produtos que aquela organização tem, ou o grupo tem. Aquele grupo tem vários tipos de produtos. E aí nessa tabela nós podemos colocar participação relativa do mercado alta ou baixa. E do lado adjacente nós temos crescimento, o potencial de crescimento do mercado é baixo ou alto. E aí do cruzamento dela nós vamos falar que quando existe um alto crescimento, potencial de crescimento, e uma alta participação no mercado, é um produto estrela. Quando você tem um alto potencial de crescimento, mas uma participação baixa no mercado, é uma interrogação. Quando você tem um baixo crescimento, potencial de crescimento, e baixa participação do mercado, é um abacaxi, é um problema. E quando se tem quando você tem um baixo crescimento do mercado e tem uma alta participação no mercado, então é uma vaca. E aí se faz aquela questão, né? A vaca ela já está estabelecida no mercado e não tem mais o que crescer. Chegou ao ápice das vendas no mercado, o produto vaca. E aí pega-se o lucro da vaca, investe-se no ponto de interrogação, no produto ponto de interrogação, para ver se ele vai crescer no mercado. E se ele crescer no mercado, ele vai virar uma estrela. E aí ele vai ter um potencial positivo ali de depois virar uma vaca. Agora o abacaxi elimina-se. Então são essas as ferramentas que trabalhamos durante as 8 partes. Se tiverem dúvidas sobre tudo isso, é só assistirem todas elas, que falamos com muito mais detalhes do que tratamos nesse rápido resumo, que mesmo assim chegou ao 12º minuto. E agora vamos falar de planejamento. Falamos então das ferramentas para se definir os cenários. Falamos sobre estratégia e agora sim chegamos no planejamento. O planejamento precisa da noção de estratégia, precisa também das ferramentas para que sejam criados. Vamos usar autores que já usamos, Steiner e também o Djalma de Oliveira, para tratarmos sobre a noção de planejamento. E o planejamento que vai nos dar aquelas respostas fáceis, aquelas respostas que estarão em quase todas as organizações, ou em todas, creio eu, que é a missão, visão, valores. Chegaremos lá na missão, visão, valores. Mas o planejamento, ele começa ali com a definição de objetivos, meios e as estratégias. Já falamos das estratégias, os objetivos que deve se alcançar. Se é no meio privado, o objetivo é lucro.
É claro que tem também no meio privado instituições que não buscam lucro, né? As chamadas ICTs, Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação, que também existem o seu lugar nas definições jurídicas brasileiras, né? Nós temos as leis que tratam sobre todo o mercado de ciência, tecnologia e inovação, e lá está definido ICT, né? Instituições de ciência, tecnologia e inovação, né? O objetivo dela não é lucro, o objetivo delas é criar ciência, tecnologia e inovação. Temos também as ONGs que não buscam lucro, né? Tem outras que buscam lucro, que não são apenas empresas privadas, como as cooperativas, né? Tem diversas outras formas de entidades no mundo privado que não só buscam o lucro, ou que não buscam o lucro, mas que são organizações como, por exemplo, um condomínio. Um condomínio não busca o lucro, mas é uma instituição privada, daqueles condôminos. E se for no ambiente do público, né, não ser no direito privado, e sim direito público, aí nós vamos ter sim a busca de melhor servir ao cidadão. Não se busca o lucro nas entidades públicas, busca-se sim suprir as necessidades do cidadão, as demandas apresentadas pelo cidadão ou que são identificadas por um planejamento, né? Quando falamos de planejamento em termos de governo, quando se trata também do orçamento público, nós temos aquelas peças importantíssimas que estão na nossa playlist de AFO, Atividade Financeira Orçamentária, que é o PPA, LDO e LOA. PPA é o planejamento, plano plurianual, que vai tratar dos objetivos, dos meios e das metas, né? Vai se criar plano, né? vai se identificar primeiro um problema, né? O objetivo da instituição pública é resolver um problema. Então não se fala aqui de definição de objetivo, mas sim de persecução deste, que é resolver o problema da sociedade. Identifica-se o problema, então cria-se um plano e depois tem-se ação, né, para gravar aí o PPA, mas o PPA não é mais ou menos o plano, quer dizer, o problema, plano e ação. Não é o significado da letra, mas pode se gravar dessa forma, né? O problema, plano e ação. Mas sim, o significado é plano plurianual, que está lá na nossa playlist de atividade financeira orçamentária. Então, primeiro define-se os objetivos, os meios e estratégias. Estratégias para se alcançar os objetivos. É uma ideia que se coisa nela mesma, né? Se fecha nela mesma. Mas existe depois disso o plano, né? Os diferentes planos para se chegar a esses objetivos. A estratégia é um conjunto destes planos e a forma que vai se buscar eles. Então nós temos ali várias, né? Os documentos formais, a visão estática, né? O passar de um ponto para outro, a construção de tudo isso são os planos para se chegar ao planejamento. Os planos, né? Que é o planejamento, então, baseado nisso, né? É a organização de ideias sobre um tema para se chegar a um caminho, ou seja, a um objetivo. Claro que deve ter ficado confuso, mas vamos no Steiner. Steiner ele vai dizer o seguinte, que quando se trata do planejamento, nós estamos falando das entidades privadas e públicas de produção, de marketing, de pesquisa, de tudo isso. Como se alcança tudo isso, ou seja, o objetivo o objetivo final, que é o lucro, como se pensa e se organiza através disso a produção, o marketing, a pesquisa, a administração, a linha de produção, se for uma empresa de produção de bens, né, a assessoria, se for uma empresa de assessoria, etc, né?
E os elementos, claro, são os objetivos, os propósitos, etc., né? Temos também considerar neste pensamento, desta organização de todos esses elementos, é o tempo. O tempo, se ele é a longo prazo, a médio prazo, a curto prazo. Né? Longo prazo é mais de 10 anos, a médio é 5, menos do que isso, nós estamos falando de 1, 2, curto prazo. E, enfim, pensa-se então também estratégico, tático e operacional. Estratégico relacionado ao longo tempo, tático relacionado ao médio tempo e operacional aos prazos curtos, às vezes até menos do que 1 ano para se implementar certos planos. Né? As características então vão variar. Se é estratégico, é claro que vai ser complexo. Se é tático e operacional, algo tático às vezes vão ser complexo ou simples, e se é operacional é simples, é só colocar em funcionamento um planejamento mais a nível operacional. Então, podemos definir esse planejamento como um processo ou uma técnica que vai se buscar um objetivo, um meio, uma estratégia para se alcançar esse objetivo, né? O que será contínua e permanente essa técnica. E ela não pode ser inflexível, não pode ser imutável, porque se for imutável, né, quando deparar-se com a realidade, não tem como se adaptar, não tem como modular as mudanças necessárias. Existe uma diferença entre o que se espera do cenário. Claro, utilizou-se todas aquelas ferramentas, TIA, CIA, a intuição, né, o método Goldberg, utilizou todas essas ferramentas, fez análise SWOT, Mackinder, matriz BCG, fez tudo aquilo, tem-se então um cenário esperado. Mas de repente, quando chega-se aquele tempo, é levemente diferente, ou às vezes até profundamente diferente do que se tinha estudado. Algum erro no estudo chegou-se a uma realidade diferente. Então é necessário que o planejamento, as técnicas para construir o que se fará ali, seja flexível, possa modificar. Mesmo porque também nós temos o chamado risco para estudar. Segundo o Djalma, né, o planejamento, Djalma de Oliveira, o planejamento ele vai ter certos princípios gerais e princípios específicos. Os princípios gerais, segundo Djalma de Oliveira, eles vão ser relacionados ao alcance dos objetivos, à precedência, à penetração e abrangência, e os princípios maiores de forma de avaliação, que estão lá: eficiência, eficácia e efetividade. Eficiência tem a ver com o uso do recurso, eficácia com atingimento dos fins e efetividade com o impacto criado, aquilo que mudou ou não mudou a realidade que pretendeu se mudar. É para lembrar aí desses princípios finais aí: eficiência, eficácia e efetividade. Né? Eficiência são os meios, eficácia os fins e efetividade o impacto. Né? Se não lembrar, é só pensar, né? Ciência no processo para se chegar na Cássia. Ciência no processo para chegar na Cássia. Ciência é o processo. Cássia, eficácia, né? É o fim. E se conquistar o coração da Cássia, é o péssimo, não vou fazer essa piada não, mas se chegar, teve efetividade. Realmente teve efetividade. Então, olha só, princípios gerais de Djalma de Oliveira, alcance dos objetivos, né? Eles devem ser hierarquizados. Os objetivos, eles vão ser desdobrados em metas. E aí cria-se ali uma escada de metas para você alcançar uma atrás da outra, até chegar na última meta, que vai ser o alcance final do seu objetivo. Você vai ter lucro. Se vai ter lucro, depois do lucro, volta novamente à primeira meta, até novamente o lucro. E por aí vai. Né? A precedência.
né? O que vem antes, o que é necessário para colocar as coisas para funcionar dentro do planejamento. E a maior penetração e abrangência, né? O planejamento, ele tem que, a questão da penetração e abrangência é detalhes, tem que se chegar a níveis de detalhes na hora que se fala do planejamento, né? Você tem que pensar nos pontos mais detalhados possíveis, né? Pode ter tal coisa, então vamos responder desse jeito. Olha só, naquele indivíduo que vai ficar ali na portaria, ele vai ter que agir assim. Aquele outro que está na linha de produção, ele vai ter que ser capaz. Aí ele pode cansar, vai ter que colocar um outro na linha de produção, porque esse indivíduo ele vai cansar. E aí nós temos que trocar, então vai ter que contratar 3 ou 4 supervisores, né? Os gestores de todo o chão de fábrica vão ter que fazer reunião com os trabalhadores todo dia, vai ter que mudar também a sua forma de trabalhar, mudar a posição de cada um dos empregados, porque pode gerar uma desmotivação, falta de atenção, perda de material na linha de produção e por aí vai. Tem que ser detalhado, tem que chegar aos detalhes quando se fala do planejamento. Então são esses os princípios gerais. Repetindo aqui, olha só, alcance dos objetivos, precedência, meio de penetração e os princípios de avaliação, eficiência, eficácia e efetividade. Eficiência, eficácia e efetividade falamos muito quando tratamos das políticas públicas, na nossa playlist de políticas públicas. Ela ainda está pequena, depois quando eu voltar a estudar o assunto, aumentarei em muito mais vídeos para falar. E agora os princípios específicos falados por Djalma de Oliveira, que é o participativo, o de coordenação, de integração e os permanentes. O participativo o foco é a participação para acertar no processo, no plano, ou seja, dos gerentes, quer dizer, os diretores no plano estratégico, né? Gerente do nível tático, mas falando ali dos gerentes, né, do nível estratégico, do nível tático, eles têm que participar de tudo, ou seja, pois aí pode-se identificar algumas falhas, acertar elas em tempo suficiente, não haver desperdício. A coordenação, tem que haver, sim, líderes acima que possam coordenar, e essa coordenação, ela muitas vezes tenta evitar conflitos que podem causar desperdício, podem evitar paralisia no atendimento a clientes, tudo isso, né? Não só para evitar, né? A coordenação não é só para evitar também conflitos, mas também para aumentar a eficiência, a eficácia, etc. A integração, todos os membros devem comprar o objetivo da empresa, né? Os membros, desde o chão da fábrica até o CEO, eles têm que saber a missão, visão, valores. Eles têm que ser imbuídos, é claro, cada um na sua responsabilidade, cada um no seu grau de envolvimento, de acordo com os seus ganhos. Obviamente não pode se pedir o mesmo comprometimento de um operário do chão de fábrica, que ganha 1, 2, 3 salários mínimos, do CEO que está à frente. O comprometimento é diferente, mas todos eles devem saber quais são os objetivos, o que deve se fazer, o que está produzindo, se for um caso de uma empresa que faz bens, o que está se ofertando no caso de uma entidade pública. Ou seja, tem que ser integrado e permanente, ou seja, deve ser monitorado sempre, ou deve existir um monitoramento, e esse monitoramento tem o objetivo de atualizar, mesmo porque o cenário externo ele vai mudando, e esse monitoramento permanente desse princípio específico, ele deve ser feito porque vai se haver a necessidade de mudar a estratégia, e a estratégia obviamente vai revisar o plano, o planejamento. O planejamento ele é permanente, né? Como falamos lá atrás, ele tem que ser flexível. Houve mudanças no cenário,
houve elementos nos cenários que não foram previstos, nem pelas ferramentas que foram utilizadas, nem pela intuição dos seus CEOs, não houve ali a previsão, ou seja, tem que ter esse monitoramento. Então nós falamos aqui desses princípios específicos, repetindo eles, o princípio específico de Djalma de Oliveira para o planejamento são participativo, coordenação, integração e permanência. Permanência no monitoramento, como já dissemos aqui. Não repetindo, vamos lá dar sequência à frente, Quando falamos dos níveis, nós estamos falando ali do planejamento. O planejamento em geral ele vai falar de toda a organização, desde o nível estratégico para o nível tático, para o nível operacional. E aí o planejamento ele vai se desdobrar em plano, programa e projeto. Plano, programa e projeto. Plano, programa e projeto. O plano ele é a nível estratégico. Qual é a forma que o nível estratégico, os diretores vão atuar para fazer as coisas funcionarem em sentido do objetivo e funcionarem de acordo com o planejamento. Ou seja, é um plano, ali é um plano, do nível da direção. E na questão do nível tático, nós estamos falando de programa. O programa, qual é o programa que os gerentes terão que seguir para fazer as coisas abaixo dele funcionarem também? E dentro do nível operacional, quais são os projetos de mudanças das rotinas, mudanças de linha de produção, no caso de produtos, mudança na forma de atendimento, de prestação de serviço, etc. E todos eles têm prazos. O plano vão ser vários. O plano a nível estratégico vai ter ali um prazo, às vezes, institucional de 3 a 5 anos. Na questão do nível tático, nós temos ali um programa de 1 ano. E no nível operacional, nós temos programas, às vezes, de menos de 1 ano. Mudanças rápidas que devem ser feitas quando tem-se movimentos repetitivos, tarefas exíguas que cansam a mente humana, no caso de uma linha de produção, ou mesmo também de organizações de prestadoras de serviço. Segundo o Hidalberto Chavinato em comportamento organizacional, tem que se fazer uma rotatividade para voltar a criar uma motivação dos elementos ali impostos. Eles têm que ser uma rotatividade, é uma forma, é também uma maneira de se ter operacionalidade. É um projeto de operacionalidade nesse meio ali, Então nós temos ali a nível de longo prazo, o planejamento como um todo, a médio prazo o plano, que está atrelado ao nível estratégico, a curto prazo nós temos o programa atrelado ao nível tático dos gerentes e os projetos a nível operacional dos supervisores. Os supervisores a nível operacional, gerentes a nível tático e a direção a nível do estratégico. E tem todas essas forças ali relacionadas. E, obviamente, vão ser feitas várias fases. Vai depender das etapas adotadas para fazer o planejamento. Tem várias formas de se criar essa etapa. Ela pode ser o uso das ferramentas primeiro, pode ser depois. Em geral, nós temos lá a primeira concepção. No planejamento estratégico de muitas empresas, a concepção da missão, visão, valores. E depois, a segunda fase, a gestão do conhecimento, o diagnóstico SWOT, ou seja, ele é depois da missão, visão, valores. E a terceira fase, que é a formulação do planejamento estratégico para se alcançar os objetivos declarados lá da missão, visão, valores. E depois a implementação e a auditoria
E é nessa auditoria que vai se ver se teve eficiência, eficácia e efetividade. Mas conforme o Djalma de Oliveira e também Chavinato, eles dizem que o planejamento estratégico ele pode ser primeiro com a identificação da visão, limites do que se quer alcançar, depois a identificação dos valores para se chegar naquela missão, e terceiro, a análise externa do cenário, e quarto, análise interna, utilizando a matriz SWOT, mas também pode utilizar outra ferramenta. E a quinta, análise dos concorrentes e estabelecimento de vantagens competitivas para se buscar. E depois de analisar tudo isso, volta-se para verificar a visão, a missão, a visão e os valores. É diferente quando falamos desses autores, o Djalma de Oliveira e o Chavinato. Chavinato, famosíssimo, com muitos livros publicados na administração. E por fim, para fecharmos, podemos falar isso um pouco mais claro nas próximas partes, é a questão ali da missão, visão, valores. A missão é a razão de ser da organização. Claro que o objetivo é lucro, mas a razão de ser é o que ela vai produzir, qual é o grupo de valores, quer dizer, valores ainda não, qual é o grupo de ações que aquela empresa vai fazer e que pode mudar também. Lembrando aí que pode mudar, Vamos pegar ali o exemplo do grupo positivo, que das empresas nacionais de produtos tecnológicos, é uma das poucas que resistiram à grande abertura econômica que aconteceu ali na década de 90, depois do Plano Real, 94. Caiu a Gradiente, a CCE, diversas outras aí, isso sobreviveu a Positivo, Mas conforme eu estudei a vida do Positivo, começou como cursinhos pré-vestibular e pré-concurso público. Era aulas dadas, tinha livro, depois que migraram para a parte de produção de bens, de bens de consumo, como televisores, como computadores, celulares, etc. E depois que migrou, ou seja, a missão mudou, provavelmente, o negócio, as expectativas, os propósitos atuais, e é claro que mudou tudo isso aí também, a visão, valores, etc. A missão, então, ela tem a ver ali com a razão de ser da organização, o que ela busca interferir dentro da sociedade, dentro do debate, o que ela quer fazer, quer dizer, o que ela quer fazer vai estar na visão, mas qual é o seu negócio principal, o seu grupo de negócios, o que ela faz, a empresa ou o grupo que está ali, essa é a missão. Agora, quando falamos de visão, é o propósito. Aí sim falamos de propósito, a visão que ela acha que vai obter, buscando os objetivos que ela estabeleceu, além do lucro, além das coisas. Qual é a visão? Qual é o propósito? O que ela declara de como que ela vai ser enxergada lá na frente, Como que a organização quer estar lá na frente, ela quer ser vista como todos, como uma produtora boa de computadores, como a Positivo, ou ela quer sair deste ramo e quer ser vista, ou então ela quer ser apreciada porque produz bens muito de boa qualidade, etc., de computadores até televisores, etc., Isso é a visão, o que ela busca, o que a organização quer alcançar, como que ela quer ser vista pela sociedade daqui a tantos anos. E os valores? Os valores, quais o grupo de valores que dentro ali dentro de um conjunto escolhido, que são atributos ali de crenças,
de virtudes, de formas de atuação que ela escolheu para perseguir o seu objetivo. Qual é o grupo de ações aceitáveis para que se persiga o objetivo, para que se busque construir a visão que ela estabeleceu ali? Então tem-se um grupo ali de valores que serão as ações, tanto do nível estratégico até o nível tático, ou seja, todas as pessoas que participam daquela organização terão que obedecer este grupo de valores. Elas não podem fazer nada que não esteja dentro deste grupo de valores, que não sejam aceitáveis por este grupo de valores, e que mesmo que diga, não, eu fiz esta trapaça para tentar alcançar a visão da empresa. Não, se a trapaça não está no grupo dos valores, então é algo que pode manchar a própria visão, a própria missão, a ética que se tem buscado quando se escolhe um princípio de valores. É claro que também pode se buscar a antiética. Depende do grupo de valores escolhidos na hora de fazer o planejamento da missão, visão, valores. É isso que nós temos para dizer aqui. Muito obrigado por quem escutou até agora. Na parte 10 vamos falar de BSC, não é BCG, é BSC. E depois outros indicadores, outras formas também de pensar, né? As metodologias OKR, indicadores de eficiência, eficácia e efetividade que citamos aqui também, como eles podemos ver muito mais a fundo, né, nos OKRs e etc. E já estamos próximo do final deste grupo de assuntos da gestão pública. Se inscrevam no canal, porque aqui é conhecimento de humanos para humanos. E até o próximo áudio resumo.